A paz de Jesus esteja com você, começando o programa Memórias do Líbano. Este programa que deixa você mais próximo do Líbano. Fique conosco. Cursar teologia surgiu a partir do momento da vocação diaconal, né? Mas eu sempre tive vontade, né, de servir mais, assim, de ser diferente, né? Não só como que eu posso dizer? Me conformar na hora que eu terminei o Crisma, né? Quando eu terminei. Falei, não pode ser só isso, né? Então algo já ficava ali martelando que precisava ter algo a mais. Mas talvez não o diaconato naquela época, né? Porque eu também não tinha tanta experiência e não sabia tanto sobre isso, né? Mas aí, com o passar do tempo, depois, caminhando com o pessoal, depois do Crisma teve na paróquia um grupo de jovens, e aí ali eu conheci a Canção Nova, né? Conheci a Renovação, porque até então não conhecia, porque o pároco da paróquia não era muito carismático, né? Então a gente começou a descobrir coisas novas para fora, né? Então eu fui até num congresso estadual da Renovação, tudo ali que eu conheci a Canção Nova, e eu falei, é isso, né? Precisa ser isso. E aí aqui em Guarulhos tinha uma comunidade de vida, né? De leigos consagrados, né? Também tinha o projeto de ter um convento, seminário, e ali eu falei assim, é isso, né? E aí eu comecei a fazer caminhada nessa comunidade. Fiquei 2 anos na comunidade. A comunidade foi embora de Guarulhos, né? Não deu certo, por problemas administrativos, a comunidade acabou saindo, e aí eu fiquei por aqui, né? Não fui embora, e aí foi quando a paróquia surgiu a ideia da paróquia maronita, que no mesmo ano que estava acabando a comunidade, o Padre Bosco conheceu aí o rito, e aí surgiu a ideia então de fazer a paróquia maronita aqui. Então, em 2006, quando a paróquia foi instalada aqui, eu participei, né, me encantei pela missa, achei fantástica a forma de celebrar. E aí eu fiquei, né, participando, de repente, faz uma leitura, ajuda aqui, passa uma peça, né, vamos fazer assim. E aí aí surgiu de ter a catequese, e aí eu falei, olha, catequese infantil eu não sei dar, né? Então só Crisma para jovens. Não, nós vamos abrir. Aí comecei a participar da catequese, dando Crisma, depois formamos a turma, aí veio uma outra turma de adulto, e aí assim foi, e aí eu comecei a me envolver, e aí fiquei aqui. E aí em 2012 teve a ordenação diaconal do Luiz Carlos e do Lúcio, e aquilo eu falei, nossa, né? Mas eu já tinha esse desejo, mas a minha esposa não gostava muito da ideia, né? E aí eu pedia muito a Deus para que se fosse aquilo, né? Que Deus pudesse tocar no coração dela. E aí eu clamava muito a intercessão de Padre Pio, né? Falava, São Padre Pio, se for, né? E aí nesse dia, nessa época que houve a ordenação em 2012 do diácono Luiz e do Lúcio, ela falou assim, olha, eu sei que é isso que você quer, então eu permito. Então, em 2012, eu conversei com o Padre Bosco, expliquei, né, do desejo, depois ele falou, agora vamos falar com o bispo. Falei para o Dom Edgar, e aí o Dom Edgar falou assim, bom, vamos rezar, vamos conversar com o Padre Bosco e vamos ver como que isso vai desenvolver, né? Em 2012, no final do ano, teve o retiro dos padres em Guarulhos, Maronita. Dom Edgar me viu aqui, né, falou, você está aqui ainda? Eu falei, firme e forte, né? E aí, no ano passado, em 2013, entrei na escola de teologia aqui em Guarulhos, né, que a diocese oferece, para esse primeiro processo de formação, né, de conhecer, de me preparar para o diaconato. E aí, quando foi no ano passado, na festa de Nossa Senhora da Assunção, né? Aqui nós comemoramos também Nossa Senhora Desatadora, no dia 15, o Dom Edgar veio e falou assim,
mas você está firme, hein, rapaz? Eu falei assim, estou. E aí ele disse para o Padre Bosco, vamos começar a prepará-lo para o primeiro grau, que é a ordenação de subdiácono, né? Aí o Padre Bosco falou, então posso prepará-lo mesmo? Porque a princípio eu estava apenas na formação teológica, né? Que eu faço aqui em Guarulhos. E aí ele falou, pode. E aí então, desde o dia 15 de agosto do ano passado, aí a gente tem feito um trabalho, como que eu posso dizer, uma formação um pouco mais específica, mais dentro já do rito maronita, para que a gente possa então agora, no próximo dia 30 de agosto, receber aí o subdiaconato, né, que é o primeiro grau. O que me encantou foi a forma de celebrar, né? Primeiro, por saber que é como o próprio Cristo celebrava, né? Saber que a primeira forma de celebrar. A primeira opção, a princípio, era ser latino, sim, né? Mas Guarulhos não oferecia essa oportunidade, mas não tinha o desejo de sair daqui, né? De por exemplo, ir para São Paulo e procurar, né? Acho que era conveniente eu servir em Guarulhos, né? Já que eu nasci aqui, todos os sacramentos da iniciação, até mesmo o meu matrimônio, foi feito aqui em Guarulhos. Então, achava que era, né? E no rito maronita eu vi essa oportunidade, não mais fácil, mas por despertar esse conhecimento, né? Achar o rito lindo e ser algo diferente mesmo. E aí foi isso que me despertou para que ficasse então no rito maronita, né? E o rito, o que mais me deixou assim também para servir na igreja maronita, foi nas palavras do Dom Edgar, no retiro dele em Guarulhos, quando ele celebrou aqui, que ele disse que a igreja precisa se rezar muito pelas vocações. Nós deveríamos rezar e que a eparquia maronita precisava crescer. E aquilo me despertou como uma flecha mesmo, que atinge o coração. Eu falei assim, é aqui. Porque na igreja latina, eu sei que há ainda um déficit de pessoas para servir como sacerdote e diáconos. Mas a igreja maronita, a eparquia é muito grande, né? Atinge o Brasil inteiro. Porém, poucos operários, né? O trabalho pastoral, ele já é exercido já é exercido aqui, né? A gente já exerce o trabalho, por exemplo, eu faço trabalho na catequese de infantil, adulto e crisma, a gente já trabalha na liturgia, né? Também na equipe de festa. Então, o trabalho do meu chamado, né, para esse diaconato e o trabalho pastoral é também de conduzir o povo, né? Mas de uma forma muito mais específica de ser o Cristo servidor, né? De ir ao encontro das pessoas, né? De servir, no levar a comunhão a um doente, de visitar uma pessoa, de ir mesmo, por exemplo, no presídio, fazer uma visita. Na verdade, esse é o trabalho missionário, né, do diácono, não é? E o serviço da palavra, né? O serviço do altar, de organizar liturgia, de ser um profundo conhecedor da liturgia, de estar trabalhando ali em comunhão com o pároco, ver as necessidades, o trabalho de evangelização. Então, tudo isso também vai depender do pároco, né? Naquilo que ele vai dando como diretrizes. No ano de 2013, por exemplo, Dom Edgar deu como meta para nós, quando estávamos festejando o Ano da Fé, de que fosse feitas visitas nas famílias com as relíquias de São Charbel, né, no caso da nossa paróquia. Então, ou na época ia o diácono Luiz ou o Padre Bosco, as famílias davam, né, abriam-se para esse desejo de receber as relíquias. Então, o diácono ou o padre ia até a casa daquela família e dava uma bênção nos familiares, né? E a relíquia ia como uma visita na casa das famílias. Então, durante todo o Ano da Fé, foi feito esse trabalho. Então, tudo depende também, né? Vai depender do trabalho missionário que o padre determinar para nós. Mas, de modo muito específico, é esse trabalho pastoral, né? Ajudar as outras pastorais, a formação das outras pastorais, né? De evangelizar, de ir em saída, de viver esse mistério aí de buscar as pessoas, né?